Durante a preparação de vocês trabalhavam, só estudavam? Como que era? Durante a nossa preparação, a gente trabalhava. O que acontecia? Quando a gente começou a estudar para bombeiro, foi até engraçado. Porque antes de eu conhecer a Evelyn, eu não tinha nenhum interesse em concurso público, né? Eu estudava música, né? Eu fazia parte de um conservatório de música e trabalhava em mercado de madrugada, aí saía do mercado 5 horas, ia para o centro da cidade, para o conservatório. Aí geralmente saía do conservatório 12:30, aí chegava em casa 2 horas, ia dormir, para acordar e repetir o mesmo ciclo, né? Na época que a gente começou a estudar pro INSS, eu só tinha um trabalho no momento, né? E não pagava muito, entendeu? Trabalho de mercado, você basicamente é escravidão, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado, então... Não, é pesado. Basicamente... As folgas nos dias aleatórios, é muito difícil. Você não tinha feriado, você não tinha domingo, entendeu? E a gente começou a preparar para o INSS, começou já com... Quando a gente começou... Era até engraçado, porque quando você apresentou, né, o método de estudo, eu falei assim, eu não sei como é que eu vou fazer para estudar assim. Entendeu? Eu nunca tive eu nunca fui apresentado dessa forma de estudo. Minha forma de estudo era copiar tudo que estava escrito e simplesmente responder, não me preocupar com revisão, entendeu? E quando você começa a estudar para concurso público, tem aquela preocupação de que ninguém vai te cobrar. É você e você. Se você não estudar, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e você vai continuar na mesma. Na escola, não. A escola, eu tenho que estudar para passar. Às vezes nem estudar, né? Porque o ensino público... Só para passar. Eu só tenho que passar. No concurso público, não. Gostei disso, é muito real. No concurso público, ninguém vai te cobrar. Pode ser que às vezes é o sonho de alguém, minha mãe... Cara... É você e tal, e é isso. Mas também tem uma diferença que eu sempre fui muito ruim na escola, né? Eu fui sempre o pior aluno de quase todas as turmas que eu participei. Então, eu ficava de recuperação todo ano, né? Aqui em São Paulo, chamava Projeto Verão. Projeto Verão era eu de recuperação lá, fazendo alguma coisa. Não era para ficar fitness, não. Era Projeto Verão. Aprendeu... Nem era para aprender, né? Era para alguma coisa... Só você ir, você já dava certo pra você poder passar de ano. Só que o concurso público, diferente de tudo que eu tinha feito até então, era sempre, quase tudo era uma imposição. Minha mãe falou, você tem que trabalhar, aos 14 anos tem que trabalhar, não tem o que fazer. O concurso é uma decisão minha. Então, ao mesmo tempo que ninguém te cobra, você, quando toma a decisão, se cobra. Eu acho que é isso que aconteceu com vocês, né? Claro que tem vocês dois, né? Um apoia o outro, mas eu acho que é uma cobrança muito pessoal, né? Sim, teve até um momento, um momento interessante na nossa vida, que... Foi o que eu falei pra ela, eu falei com ela, eu falei assim, cara, foi muito importante a gente ter escolhido começar a estudar junto. Porque teve uma etapa da nossa vida que eu comecei a desanimar de estudar. Aí ela falou assim, vem aqui em casa, vamos conversar. E ela desceu a lenha. Falou assim, cara, você tem que estudar, você tem que estudar. O que tá acontecendo? Por que você desanimou? O que você quer pra nossa vida? E ela começou a conversar comigo. Ela me deu um chá de realidade. Aí eu falei assim, cara, não, realmente, eu vou voltar pro eixo. Porque quando a gente fica um tempo estudando, parece que o que mais começa a pegar é o psicológico. Porque parece que não vai chegar. Parece que não vai chegar. Parece que você estuda e não aprende. Parece que todo concurso que você faz, você é atropelado. Eu até falei brincando com ela, falei assim, cara, eu falava pra ela assim, cara, eu sei que eu sou burro. Então eu sei que eu tenho que estudar mais do que você para aprender algo que você demora menos tempo que eu pra aprender. Só que eu estudo e, tipo assim, saio de... Melhoro 2 pontos, 3 pontos. Você estuda menos que eu e melhora, tipo, 7, 8 pontos. Entendeu? Então, mas foi muito bom. Foi muito bom porque eu me nivelava por ela. Eu sabia da capacidade dela, então eu sempre ficava disputando com ela. E ela sempre ficava me provocando. Assim, cara, não vai conseguir me passar. Entendeu? Você pode estudar, mas... No simulado, vocês competiam no simulado que a gente faz? A gente corrigia. Quando chegava no final, ela, ganhei. Tá certo, vou estudar mais. Isso aí já era uma motivação extra. Eu falo, arruma um parceiro de estudo, nem que seja para competir com ele. É ótimo. É muito bom, porque às vezes você não estudou, aí o outro vem e fala, e aí, como é que foi seu dia? Nossa, consegui estudar 2, 3 horas. Aí você fala, puta, eu não estudei nada, ele conseguiu estudar, ele agora o simulado depois. Aí começa a passar um filme, deve acontecer isso com vocês, né? Sim, tinha essa briga, briga saudável, né? Essa briga saudável. A competiçãozinha, dedo no olho. Tranquilo, molha a cadeira do outro para não estudar. Os concursos que a gente foi fazendo, acumulamos dívidas.
viagem, tinha concurso que a gente tinha que dormir no local. Então, a gente acumulou muitas dívidas. Então, a gente falou assim, cara, vamos dar uma diminuída, não parar, mas diminuir o tempo e focar em trabalho. Então, nesse período do TJ, eu tive que conseguir outro trabalho, né? Aí eu trabalhava à noite, saía do trabalho à noite, ia para um trabalho que era mercado também, que era de dia. Só que aí acabava mais ou menos 5 horas da tarde, 5h30. Aí eu consegui ir para casa, estudava um pouquinho e dormia nas condições. Né? O bom do trabalho noturno, na época, é que não era todo dia. Então, tinha semana que era segunda, quarta e quinta. Segunda, quinta e sexta. Então, eu tinha uma margem para descansar ali, né? Mas, pequeno, hein? Mas isso prejudicou muito. Eu falo para ela, isso me prejudicou muito em relação à preparação. Porque o foco não estava sendo total no concurso. Né? Mas, felizmente... Tinha que pagar as contas, né? Sim. Felizmente, quando eu estava próximo da prova, eu recebi férias, né, do concurso do trabalho que eu estava. E o outro trabalho, eu fui mandado embora porque o meu chefe me pegou estudando. Né? A gente tinha 2 horas de almoço. E como eu tinha vindo de outro mercado, eu já sabia como trabalhava em mercado. Então ele estava gostando muito do meu serviço. Ele até falou, você trabalhou onde? Eu falei, gostando muito de você. Quer assinar a carteira? Aí eu fiquei meio assim, porque eu já estava no trabalho. Mas falei, não, se der para ficar assim, não, sem problema. Até que um belo dia, eu fui pro galpão, né? Eu almoçava, era 2 horas de almoço. Eu almoçava e tirava outra hora para estudar, fazer questão. Aí ele me pegou estudando. Aí ele falou, tá fazendo o quê? Eu falei, não, estudo pra concurso. Então ele, bacana. Eu falei, Ele, tá quanto tempo estudando? Eu falei, tô estudando há tanto tempo. Ele, legal. No outro dia, eu nem cheguei a entrar no trabalho. O rapaz, o encarregado veio conversar comigo. Ele falou assim, então, cara, olha só, queria falar com você que você tá sendo desligado. Eu falei, por quê, Ele tava gostando do meu serviço. Então, eu não ia falar não, mas ele pegou você estudando, ele ficou meio assim, porque ele falou que em breve você vai embora. Cara, isso me irrita profundamente. Cara, eu liguei pra ela chorando muito. Falei assim, cara, eu não acredito que isso aconteceu. Entendeu? Eu falei assim, cara, não é possível. A gente se sente impotente, né? Exatamente. Falei, cara, não é possível que só porque ele me pegou estudando, ele me mandou embora. Mas a males vem para o bem, né? Eu foquei na minha preparação e consegui, né, melhorar a questão da pontuação, porque ela falou que ficava por 2, eu ficava por 10. 12, pô. Talvez era 20. Eu falei, você que não é possível, eu estudo. Se fosse por 2, tava bom, né? A montanha tava maior pra ele. Que realmente, eu sempre falei pra ela, eu falei assim, eu sei que eu sou burro. Se eu sei que eu sou burro, eu tenho que estudar mais do que qualquer pessoa. Entendeu? E eu não me importo de... Até falei com ela, falei assim, eu não me importo de estar em primeiro, em segundo, em terceiro. Falei, mas burro não passa. Eu falo pra ela que eu sou um burro esforçado. Não, mas troca esse negócio de burro aí, que você não é burro, não. O que falta pra gente, faltava pra mim, faltou pra você, é base. Eu não acredito muito nesse negócio de ser burro, não, de verdade. Claro, capacidade, tudo pode variar, mas assim, esse negócio de falar assim, não, eu não consigo aprender. Às vezes o que você tá tendo dificuldade é falta de base, às vezes você não tem alguns conceitos que aquilo ali que daria condições de você acertar, entendeu? Que eu acho que é o seu caso, que veio de escola pública, assim como o meu também. Então, burro não passa, velho. Então, tira esse negócio da cabeça. Improvável. Eu diria que você é um improvável. Acho que a casa melhor, né? Improvável. Sim, eu sou um improvável. Então, eu tenho que ralar mais que o outro. Aí eu gosto. Realmente, quando eu passei, eu não acreditei. Eu falei pra ela, até hoje eu não acredito. Né? Na aprovação, eu falei assim, não, tá sonhando e eu vou acordar a qualquer hora. Entendeu? E eu até falo brincando pra ela, falei assim, cara, se eu acho que eu tô sonhando só pelo fato de eu ter recebido a aprovação, eu fico imaginando um dia que eu for tomar posse. Nossa. Sentar pra trabalhar ali, eu falei assim, cara, porque meu trabalho sempre foi garçom, ajudante de pedreiro, motoboy, entrega, quando eu fazia entrega descarregando caminhão, eu fazia entrega numa favela chamada Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro. Pesado. E só tem uma entrada lá. É como se fosse um balãozinho que você entra para você chegar dentro da favela. E lá, normalmente isso acontecia, quando tinha confronto, quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar. Quando começava o confronto, a gente ficava deitado no chão, esperando o confronto passar para poder ir embora. Né? E eu falei para ela, falei assim, cara, essa é a minha realidade. Entendeu? Essa é a minha realidade. Chegar nos locais e ser prestador de serviço. Entendeu? Trabalho braçal. Até falei brincando pra ela. Falei assim, teve um dia que eu fui brincando no Leblon, que eu trabalho pelo restaurante de lá fazendo manutenção. De propósito, de social, certinho. Cheguei lá. Quando eu entrei, o rapaz virou pra mim e falou assim, vai prestar qual serviço?
Aí eu virei, aí eu ri, né? Falei, não, vou fazer manutenção aqui na casa. Ele, não, beleza, só entrar por ali. Então essa sempre foi a minha realidade. E passar num concurso que eu não conseguia imaginar. Eu sempre falei isso pra ela, falei assim, cara, eu não consigo imaginar essa realidade, minha realidade mudando dessa forma. Entendeu? E ela sempre acompanhou de perto. Ela, se não fosse por ela me dando força, eu não teria conseguido passar. Entendeu? Porque eu sempre falei assim, cara, não vai dar. Ela falou assim, dá, cara, eu acredito em você. Acredito em você. Você não vê o potencial que eu vejo em você. Entendeu? Então, realmente, se não fosse ela do meu lado, falando assim, você consegue, eu não teria conseguido. Se você gostou desse corte e não sabe como é assistir um episódio completo do Brabocast, esse podcast que é focado no novo concurseiro, aquele concurseiro que estuda da maneira certa e é aprovado. Então, clica aqui, vai lá no Brabocast e assiste o episódio na íntegra.